Apresentar, eu sou Marcos Vinícius Serra, sou neurocirurgião, estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e a Sociedade Brasileira de Coluna. Vou falar para vocês da forma mais sucinta possível sobre um tema que vem me fascinando nos últimos 4 anos, que é a endoscopia de coluna. Quem quiser, esse aqui é o parecer técnico científico. Basta vocês apontarem a câmera do celular de vocês que vocês conseguem baixar para o celular o parecer na íntegra, tá? Bom, qual é o nome da tecnologia? A gente estava propondo o nome cirurgia endoscópica da coluna vertebral. E quando que a gente usa a cirurgia endoscópica da coluna vertebral? Para as hérnias discais, para protusão discal, para estenose, para discite, que é a infecção do disco, para cisto facetário e, mais recentemente, até para a cirurgia de separação de tumor. Qual é a motivação para a inclusão desse código? Desde 2010 existe um código, que é esse aqui, para a cirurgia endoscópica da coluna vertebral. Todo o OPME usado nessa cirurgia, que está em anexo no Form Hall, tem Anvisa. Não existe uma DUT específica, a gente vai propor uma DUT aqui, para hernia discal. Então, o que acontece? Se eu quiser fazer uma cirurgia de hernia discal e quiser levar uma caixa de laminectomia minha, não há crime nenhum nisso. Se eu quiser levar uma caixa de sistema tubular, não há problema nenhum. E se eu quiser levar meu endoscópio para fazer, eu também, como não existe DUT, existe essa prerrogativa de realização. Outra coisa, projeto de diretrizes de 2011, é onde o parecer técnico científico foi embasado. Então aqui também, quem quiser ter acesso ao projeto, basta bater uma foto disso aqui. E está contemplado nos manuais das sociedades e especialidades que vêm sendo discutidos há algum tempo, inclusive aqui na casa. Ela é um tipo de dissectomia percutânea, sim. A diferença é que a gente tem visualização direta. Então, dá para enquadrar a endoscopia de coluna como uma dissectomia percutânea. Mas como o Paulo falou em relação à artroplastia, a gente precisa deixar a coisa clara. E deixar a coisa clara significa que a gente faça com que aquele código já existente passe a valer para que não tenha viés tanto no OPME quanto na realização do procedimento. E os estudos evidenciando melhores resultados, e eles são melhores ainda em outras técnicas. Isso aqui é um artigo de 2019 que mostra que a endoscopia de coluna ela é muito próxima em relação ao resultado à hérnia, mas quando a gente fala de estenose e de outras patologias, essa janela de melhoria é muito maior, porque a gente passa a comparar com a artrodese. A endoscopia de coluna ela é melhor para o hospital, ela é melhor para o convênio e para o empregador, ela é melhor para o governo e é melhor para o paciente. E vai ser em torno disso que a nossa apresentação vai girar. A hernia discal ela tem uma incidência de 5% da população mundial. Em 90% das vezes, o paciente melhora com o médico, sem médico e apesar do médico. Tá? E a indicação são as mesmas da microdissectomia. Quais são os tratamentos alternativos que a gente tem hoje na literatura? A microdissectomia, a microcirurgia tubular ou até a artrodese lombar, apesar de no projeto de diretrizes de 2011, já saiu muita literatura depois disso, falar que não há evidência científica. Qual o público-alvo? Pacientes com compressão radicular por disco, osso, cisto facetário ou infecção. Aqui, ó, correlação clínico-radiológica, o sintoma do doente. A gente não trata exame, a gente trata clínica. Tem paciente com hérnias gigantes que não sentem nada e não precisa operar. Tem outros pacientes com hérnias muito pequenas que eu preciso tratar. E quais são as indicações? Isso é uma coisa muito sólida na literatura. É a dor que não melhora após 4 a 6 semanas com tratamento clínico otimizado, desde que tenha a correlação clínico-radiológica. Déficit motor progressivo ou caldequina. E quais as contraindicações? Instabilidade, variação anatômica e a curva de aprendizado. Se você não domina uma técnica, você não tem como fazê-la. Então a gente começou na cirurgia aberta, ó, com incisões de 10 centímetros, e hoje a gente chega aqui na foendoscopia, onde com uma incisão de 7 milímetros, a gente consegue ter um acesso dentro da coluna, nosso olho entra na coluna. Então a gente saiu de incisões de 5 centímetros para incisões de 7 milímetros. Isso aqui é um print do próprio Form Hall, em que eu estou descrevendo os impactos da tecnologia. O principal deles, isso é outro norte da minha aula, que é o retorno precoce ao trabalho. O paciente tem menos dor pós-operatória, menos sangramento, menor taxa de infecção. Você não utiliza implante. Menor tempo cirúrgico. Hoje o tempo médio nos trabalhos coreanos é de 38 minutos na cirurgia. O paciente está alta no mesmo dia. Tá? Se a gente faz a cirurgia com o paciente acordado, esse paciente vai embora 3 horas depois. Porém, hoje, na literatura, até 2018, que é isso que está no parecer, a satisfação após 2 anos era igual. Mas tem outros desfechos estudados que eu vou apresentar aqui com a superioridade da endoscopia. Então aqui eu boto a dor pós-operatória, tempo de cirurgia, incisão, lesão tecidual, reoperação, infecção e retorno precoce ao trabalho. Tem paciente que nem afasta pelo INSS, fica 15 dias em casa e volta a trabalhar. Qual é o único senão?
é a reoperação. Talvez por conta da curva de aprendizado, a gente está no Brasil com muita gente estudando a técnica, mas ainda pouca gente com mais de 1000 casos para poder ter uma literatura mais pujante. Capacidade instalada. Em teoria, dá para fazer essa cirurgia até em hospital dia. Então, você não internaliza o doente. O doente interna no hospital dia, opera e sai. Mas a gente colocou aqui que um hospital secundário, na hierarquização do SUS, já seria capaz de realizar o procedimento. Quem pode fazer a cirurgia? Neurocirurgião ou ortopedista. Temos hoje no Brasil 5.530 instituições de saúde com pelo menos nível secundário para que possam realizar o procedimento. E temos 3.946 profissionais, em teoria, capacitados a realizar a técnica. Aqui a gente está descrevendo os eventos adversos. Então, a trombose menor do que 1%, óbito é raríssimo, déficit neurológico em torno de 0,8%, disestesia, que é a dor associada a uma área de analgesia, de 0 a 25%, recorrência 0,8%, persistência da dor após a requisição 0,4%, ou seja, todas as complicações são abaixo de 1%. Tá? Isso é em toda a literatura. Porém, as complicações são menores do que de outras técnicas consagradas, como a microdissectomia e a artrodese. Qual é o senão? De novo, a curva de aprendizagem, e a taxa de recidiva hoje está em torno de 3,8%, sendo muito menor do que da própria microdissectomia, e óbito a gente não tem descrição na literatura. Proposta de DUT. Então, a gente está sugerindo uma DUT, que é muito parecida com o que eu acredito, ou que a literatura descreve em relação à realização da microdissectomia. Então, a primeira coisa está aqui, ó, quadro clínico compatível. Sem dor, não tem cirurgia. Sem déficit, não tem cirurgia. Critério de indicação, a dor que não melhora, o déficit motor e cauda equina. Quais são os exames necessários? Raio-x de coluna dinâmico, tomografia e ressonância. Não há necessidade de eletromiografia como está no projeto de diretriz de 2011. E não há necessidade de bloqueio teste. Tá? E por que a gente está fazendo essa DUT? Porque as indicações para o tratamento da lombalgia ou radiculopatia já são bem documentadas, tanto na literatura mundial quanto no projeto de diretrizes. Ela pode ser realizada com anestesia geral ou local. Você tem uma visualização direta das estruturas, então é uma dissectomia percutânea, porém com visualização direta. O procedimento ele inicia percutâneo, guiado por radioscopia, a gente faz uma discografia, passa o dilatador, camisa de trabalho, e aí a gente entra na coluna. Nosso olho vai lá dentro. Isso aqui é como se fosse uma descrição de cirurgia que eu botei aqui, para poder fazer a descrição da tecnologia. Então aqui é o passo a passo da cirurgia, com os OPMS que a gente utiliza nela. Aqui alguns exemplos de materiais que já tem Anvisa, com código, tudo direitinho, isso também está dentro do Form Hall. Opa. E aqui é um vídeo de uma cirurgia, de um acesso... Consegue botar para rodar aí, cara? De um acesso interlaminar, aqui a gente está do lado esquerdo, então isso aqui é a raiz de S1, que vai formar o nervo ciático, aqui o saco dural. A gente não tem essa visualização na cirurgia com microscópio. A gente não tem essa visualização com a cirurgia tubular. Isso é num vídeo, não está passando, cara. Pode passar o próximo, que aí se rodar o outro tá jóia. É que eu queria mostrar para vocês a qualidade de imagem que a gente tem hoje em dia. Eu estou tentando, por isso que eu pedi para ele passar. Aí, ó. Então, isso aqui é um acesso transforaminal, que é o outro acesso, onde a gente vai conseguir ver a raiz de L4 aqui, a raiz de L5 e aqui onde estava a hérnia. Então, esse bater da dura mater mostra que a raiz está descomprimida. Quando a gente opera o dente acordado, eu tenho vários vídeos de cirurgia, o paciente refere que a dor melhorou. Doutor, minha dor passou. Então, já aconteceu de eu pedir cirurgia para 2 níveis, e o paciente me referiu, ó, minha dor passou, doutor. E eu parar a cirurgia e não fazer o segundo nível. Isso aqui foi um diretor de uma empresa grande aqui do Brasil, que eu operei tem umas 4 semanas, ele tinha uma microdissectomia L4, L5, e eu fiz uma endoscopia L5, S1 e tirei tudo isso aqui de disco. Por que eu estou falando isso? Não tem como dizer que essas 2 incisões vão ter o mesmo pós-operatório. Não tem como dizer que essas 2 incisões vão fazer com que o paciente volte em 15 dias ou em 6 meses. Evidência científica, o aumento da população, das publicações de 2015 até 2019. Antes, os estudos do primeiro parecer técnico-científico que foi feito em 2015, eu só atualizei o parecer de 2015, eram todos do Sebastian Rutten, da Alemanha. Então, você já tinha um viés de autor, porque tinham 6 trabalhos, os 6 do mesmo cara. Então, hoje você tem trabalhos da China, da Índia, dos Estados Unidos, você tem um discreto aumento da reoperação devido à curva, existe uma dificuldade ética,
até em relação à apresentação do Honda e do teu contraponto, como não está no rol, fica muito complicado a gente fazer qualquer tipo de estudo. Porque não está no rol, não autoriza, como é que você consegue ter poder de comparação? E aí acontece um outro viés. A cirurgia acaba sendo autorizada com os materiais mais esdrúxulos possíveis. E eu acho que o pedido de inclusão no rol é exatamente para isso. Existe um kit para endoscopia de coluna que hoje está na faixa de R$16.000. Na época que a gente fez o estudo, estava em 26, para vocês terem ideia. Isso aqui foi nossa estratégia de busca, o pico. Na realidade, da SBC na época, né? Pacientes com hernia de disco, tratamento cirúrgico endoscópico, tratamento cirúrgico convencional, eficácia e segurança, sem restrição de desfechos clínicos. E a gente só usou meta-análise, revisão sistemática e ensaio clínico. Então aqui está toda a nossa estratégia, a gente selecionou 21 artigos, desses 21 eu retirei alguns da apresentação, porque eram de cirurgia tubular. Então aqui é uma tabela, mas o que tem de mais evidência até 2015 é o tal do retorno precoce ao trabalho. E por que o retorno é precoce ao trabalho? Porque a técnica é menos invasiva. Então, se ela tivesse exatamente o mesmo desfecho da microdissectomia, só da técnica ter um pós-operatório imediato melhor e possibilitar com que o paciente volte antes a trabalhar, já se justifica a inclusão da técnica. E aí, tem uma enxurrada de trabalhos, a partir de 2016, e outros desse ano que não estão no parecer, mas eu botei aqui na aula, mostrando a evidência científica. Hoje eu posso garantir para vocês, com medicina baseada em evidências, que a endoscopia de coluna é padrão ouro para o tratamento de hernia de disco lombar ou cervical. Então, depois que a gente enviou o parecer, outros artigos foram publicados, esse aqui é um deles, e aqui, todos os estudos encontraram benefício na cirurgia endoscópica sobre a microdissectomia. Não houve mudança estatisticamente significativa nos resultados de satisfação, ou seja, é a impressão do doente depois de 2 anos. Mas isso não quer dizer que o doente não tenha ficado melhor, que ele não tenha retornado ao trabalho. Isso é um dos itens. Então, a gente pescou exatamente o desfecho que não agradava. Com base nas evidências atuais, há bons argumentos que apoiam uma adoção mais ampla da cirurgia endoscópica transforminal para o tratamento da discopatia lombar com ou sem estenose. Esse aqui é outro trabalho muito interessante, de um grupo chinês, em que ele pegou 4 estudos com nível de evidência grau 1, 2 com grau 2 não randomizados, e olha aqui, estudo com o forest plot aqui, o desvio todo para o lado da endoscopia. Menor tempo cirúrgico, menor sangramento, menor tempo de internação e, de novo, tempo de retorno ao trabalho menor. O que não teve evidência, o P não foi significativo aqui, que o forest plot ele fica meio que no meio. A taxa de recuperação. Síntese da evidência científica aqui, cadê? Os pacientes podem sentir menos dor com as técnicas endoscópico devido a uma menor incisão e menor lesão pós-operatória. E esse outro trabalho, da comparação de 7 intervenções para hernia de disco, eles não incluem aqui a artrodese. E aqui, em relação à taxa de sucesso, a endoscopia é a melhor. Em relação à taxa de complicação, a endoscopia é melhor. Agora, quando você fala de taxa de recuperação, a endoscopia está em quinto. Por que isso? Por causa da curva de aprendizado. Tem estudos sobre curva de aprendizado falando em 25 a 30 procedimentos por técnica. 25 a 30 interlaminar, 25 a 30 transforaminal, 25 a 30 cervicais, estenose, ou seja, o médico tem que ter pelo menos uns 200 casos da técnica para que ele tenha a curva de aprendizado. E aqui vem alguns estudos de custo-efetividade de fora. Tá? O mais interessante deles é esse aqui, que é um estudo holandês. Ele está sendo feito há 4 anos e vai ser publicado agora em abril de 2020 por um grupo que só faz microdissectomia, então eles tiveram que pegar o serviço do Hugland, que é um outro cara que faz isso na Holanda há muito tempo, em que a microdissectomia ela é 5 a 10% mais cara do que a endoscopia, porém, quando você vê o custo total de afastamento por seguro de saúde e tudo, a endoscopia acaba sendo mais barata. Esse aqui é o artigo, quem quiser bater a foto aí também para pegar. Esse aqui é o que vai ser publicado em 2020, que eu falei para vocês. Então, eu não falei que o retorno precoce ao trabalho é a principal vantagem do método. Eu fiz um estudo do impacto que isso vai ter na Seguridade Social aqui no Brasil. E os números são assustadores. Não precisa subir o preço do petróleo, nada. Basta fazer isso. Então, eu peguei dados do Brasil, 209 milhões de habitantes, a incidência da doença, 10,4. Em teoria, a gente poderia ter 1 milhão de procedimentos, olha que loucura, 1 milhão de procedimentos ano de tratamento de hernia discal, seja por qualquer método. Se a gente pegar os dados do DataSUS, infelizmente, a nossa fonte de dados no DataSUS
É que nem na apresentação do Paulo Ronda, que você colocou que estava subestimada. É porque não tem informação, o sistema não é alimentado de forma correta. Não tem 3 mil cirurgias de hérnia de disco no Brasil no ano. Mas a gente fez o cálculo em relação aos Estados Unidos, que eles têm 500 mil procedimentos de hérnia ano. Fizemos uma parte do estudo em cima do DataSUS e fizemos um estudo em cima da prevalência da doença. Então, quando a gente faz, existe uma diferença de custo no Brasil da endoscopia para a microdissectomia. Uma coisa importante, o mercado, vocês que são operadoras, quantas hérnias de disco vocês não acabam autorizando artrodese, porque o colega médico pede artrodese? Então, para a fonte pagadora, muitas vezes a endoscopia ela tem que ser comparada com a artrodese, não com a microdissectomia. Porque vocês que são fonte pagadora, vocês estão pagando artrodese muitas vezes. Mas, enfim, existe um incremental, ó, em cima dos dados do DataSUS, de 3 milhões de reais no ano, projetado para 2020, de 202 milhões se eu usar os dados americanos, e de 404 milhões se eu usar a prevalência da doença. Isso considerando que metade dos pacientes sejam tratados na saúde suplementar e metade seja tratado no serviço público. Retorno precoce ao trabalho foi a vantagem mais citada. Então, se a gente considerar que o tempo médio da endoscopia é 1 mês, e não é, eu tenho um estudo meu disso que eu ainda não publiquei, são 15 dias. E o tempo de afastamento nas outras técnicas são 12 meses ou o doente até aposenta. Pensando no afastamento de R$1.000 de benefício mensal, é maior, é R$1.237. É que eu usei o salário mínimo arredondado. E se você pegar, para cada paciente que você faça uma endoscopia, você faça um outro por outra técnica, nós vamos ter 3 cenários. No primeiro cenário, com os dados do DataSUS, a gente vai gerar uma economia para os cofres do governo na Previdência Social de 10,7 milhões. Então, apesar de você ter um incremental de 3 milhões, você está gerando uma economia final para o governo de 10,7 milhões. No segundo cenário, em relação à prevalência da doença no Brasil, esse aqui é mais assustador ainda. Essa economia chegaria a 6,4 bilhões de reais na Previdência Social. E aí eu fiz um terceiro cenário com os dados americanos, que é o meio do caminho, né? Não são 500 mil procedimentos, não são... E aí essa economia geraria, mesmo com incremental, em torno de 3,2 milhões para a Seguridade Social. E quem que paga a conta final? O governo, os pacientes que são tratados no SUS e através da Seguridade Social, e os empresários. Muitas vezes não é o convênio diretamente, porque hoje a maior parte dos planos de saúde são empresariais. Então, se o mercado está aquecido e as empresas crescem, elas contratam mais os planos de saúde. Quanto mais efetivo é o plano de saúde, mais rápido o paciente volta a trabalhar, o empresário fica satisfeito, a empresa cresce, ele contrata mais gente e mais gente vai para o plano de saúde. Então, o governo tem custos diretos com o procedimento e mais a previdência. E se a gente conseguir equalizar isso aí, tá acabando. Os empresários vão ficar felizes. Os funcionários mais produtivos, menor tempo de afastamento, eles vão contratar mais funcionários, mais segurados em plano de saúde, menos pacientes no SUS. Lembra aquele meu slide que eu falei que era bom para todo mundo? Por que os governos vão ficar felizes? Porque vai ter mais segurados no plano de saúde, sendo tratados por um método eficiente que diminui recidiva, que diminui afastamento. Então, a eficácia do serviço de saúde prestado pelas operadoras faz com que mais beneficiários sejam atraídos. A sinistralidade é solucionada com menor custo. O governo acaba arrecadando mais imposto e você tem redução de gasto direto e indireto. Como o rol é algo definido pelo governo /ANS, a endoscopia poderá ser um método de redução de gastos. E o mais importante, igual, Jay. Esse é um paciente que eu operei tem 4 meses, mas ele tinha 32 dias de cirurgia. E aí ele me manda esse vídeo. Dá para aumentar o áudio aí? Operei a coluna lombar. Há 32 dias ele fala. Aí é o que o cara está fazendo. Então, assim, o mais importante é que isso seja bom para o paciente. Óbvio que eu não autorizei ele a fazer isso, né? Ele, com 8 dias, ele me ligou e falou que tinha feito 300 abdominais. Esse foi um caso de estenose. E aí a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se esse cara com 72 anos é capaz de voar, ele é capaz de trabalhar. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. Meu nome é Bruno Salgado Riveiros, Letícia Leonardi. Nós representamos a Fena Saúde hoje aqui, por meio da nossa consultoria chamada MAPE Solutions. Nós temos, então, como conflito de interesse a Fena Saúde e a Abrange, né, como contratados. E a gente inicia a conversa falando rapidamente uma síntese do que a gente vai discorrer ao longo desses próximos minutos. De um modo geral, nossa recomendação é de não incorporar. Esse é o nosso contraponto. Há uma série de razões para isso, né? Na palestra anterior, de fato, mostra-se muitas informações que, assim, eu diria que tocam o coração nosso, mas o que a gente se propõe aqui a avaliar é a evidência, é o que nós temos ipsis literis do ponto de vista metodológico científico apresentado. Do ponto de vista da técnica endoscópica, dentro dos achados que foram apresentados e também no parecer técnico-científico que nós realizamos, nós não encontramos superioridade em relação às técnicas tradicionais já utilizadas, né? Vamos discorrer isso na sequência. Técnica padrão ouro, a microdissectomia, ela já está constante no rol, como já é de conhecimento de todos aqui. O custo da cirurgia endoscópica é superior às técnicas que já estão no rol. A gente diverge bastante do impacto orçamentário que foi apresentado, dos números bastante elevados, inclusive da Seguridade Social, ainda que não faça parte da perspectiva da saúde suplementar esse montante. Mas o seu argumento falando de Seguridade Social é interessante pensando do ponto de vista Brasil. Agora, eu acho que essa conta não deve unicamente cair no colo do beneficiário. Agora, de todo modo, a gente também coloca alguns pontos em que a gente diverge na forma com que foi conduzido esse estudo e que está apresentado no dossiê. Nós percebemos que alguns números que foi apresentado que não estão no PTC. Então, se porventura houveram análises posteriores ao documento que foi submetido à ANS, seria muito interessante compartilhar com todos os outros atores para a gente enriquecer mais essa discussão. Considerando as vantagens como o menor tempo de hospitalização, um argumento que se coloca é que o procedimento ele passa a ser mais barato, né? A gente diverge disso. Mesmo considerando o tempo de hospitalização menor e a economia financeira que isso poderia trazer, nos nossos cálculos a gente vê que ainda assim há um gasto incremental bastante significativo. Nos nossos cálculos, e considerando o mesmo market share que foi utilizado pelos proponentes, a gente chegou num valor incremental da ordem de 400 milhões somados os 5 anos. A cirurgia endoscópica é uma técnica que deve ser realizada apenas por cirurgiões com vasta experiência, o que pode limitar o seu alcance e tornar pouco seguro ser realizada por profissionais menos experientes. Essa é uma preocupação que todos nós temos quando a gente pega uma tecnologia de alta capacidade, que demanda uma alta capacidade técnica e torna ela compulsória para todos os operadores de saúde em todos os cantos desse país, né? Então essa é uma preocupação que certamente a ANS tem e que todas as operadoras, inclusive, têm, até pensando nas consequências que isso pode trazer para as operadoras no futuro. Bom, eu vou passar para a minha colega, para a Letícia, para ela discorrer agora em mais detalhes todos esses aspectos. Só deixa eu ver como que passa. Tá. Bom, então começando pela revisão sistemática do proponente. Em relação ao PICOS, a gente só queria comentar que o proponente não definiu os desfechos a priori, né? Então, de acordo com as diretrizes internacionais sobre boa qualidade de condução de revisão sistemática, isso deve ser feito previamente, porque senão acrescenta um risco de viés importante ao trabalho, porque os autores podem selecionar quais desfechos eles querem analisar depois que eles sabem quais artigos foram incluídos, né? Então, a gente chama atenção que isso deve ser realizado antes da condução do trabalho. Bom, em relação aos artigos incluídos pelo proponente na revisão sistemática, a gente encontrou algumas divergências. Por exemplo, aqui no fluxograma consta que foram incluídos 21 artigos, no texto diz que foram 19, e já na tabela a gente encontrou 17. Né? Então não fica claro quantos nem quais artigos realmente fazem parte desse estudo, dessa revisão sistemática. Bom, foram incluídos pelo proponente, então, estudos de revisões sistemáticas, de ensaios clínicos, estudos observacionais e protocolos de ensaios clínicos, sendo que esses dois últimos tipos, observacionais e protocolo, eles não constam no PICOS, né? Então eles não deveriam nem fazer parte dessa revisão sistemática, porque não foi isso que o proponente especificou. Além disso, o proponente não apresentou meta-análise, não realizaram meta-análise e também não apresentam dados estatísticos para a maioria dos estudos.
Bom, mas de uma forma geral, os estudos incluídos pelo proponente na revisão sistemática mostram que não há diferença realmente em relação à eficácia e segurança entre a técnica endoscópica e as técnicas tradicionais sem endoscópio. E que as vantagens seriam, em relação à técnica endoscópica, para desfechos como tempo de hospitalização, perda de sangue, menor tempo de cirurgia, que são desfechos secundários, na verdade, não são desfechos primários, não são desfechos clínicos. Claro, é interessante um menor tempo de cirurgia, é interessante uma menor perda de sangue, mas no caso, em relação ao ressalto perda de sangue, a técnica padrão microdissectomia, ela não tem uma grave perda de sangue para isso ser um diferencial tão importante. E o que realmente importa é os desfechos primários e clínicos. Então, essa técnica, ela é eficaz? Ela resolve o problema de saúde? Ela é segura para o paciente? E, nesse caso, não há diferença entre a técnica endoscópica e as técnicas tradicionais. Aqui a gente quer ressaltar um problema de tradução que houve no PTC do proponente. É uma revisão sistemática incluída pelo proponente. Na direita aqui eu mostro como o artigo relata e na esquerda como o proponente escreveu. Então, na direita do artigo original, o artigo diz que não houve diferença estatística significativa entre a cirurgia endoscópica e o grupo cirurgia. Na tradução do proponente, saiu errado, saiu que os resultados foram favoráveis para o grupo de endoscopia. Vocês podem ver que é o mesmo artigo, são os mesmos resultados numéricos, porém foi mudada a interpretação, o que pode levar a um erro de interpretação desse PTC. Então é importante revisar esses resultados. Bom, então considerando potenciais problemas da revisão sistemática, nós fizemos a nossa própria revisão. Os mesmos pacientes, a mesma intervenção foram incluídos. O comparador, a gente incluiu aquelas cirurgias constantes no rol da ANS, que consta como a dissectomia aberta, a microdissectomia e a percutânea mecânica. Os desfechos nós definimos, então, antes da condução, quais seriam, focando principalmente em desfechos clínicos, que são os mais relevantes. E tipo de estudo, nós incluímos ensaios clínicos randomizados, que são os de maior evidência de qualidade de evidência. Nós, então, na nossa revisão sistemática MAPES, nós incluímos 5 ensaios clínicos randomizados, 3 comparando com microdissectomia e 2 com dissectomia aberta. Todos avaliaram hérnia de disco lombar e nenhum estudo avaliou dissectomia percutânea mecânica. Eu não vou entrar em detalhes aqui em relação aos resultados, porque foram os mesmos encontrados na revisão sistemática do proponente, que indica, então, que não há diferença em relação à eficácia e segurança entre as técnicas endoscópica e as técnicas tradicionais de microdissectomia e dissectomia aberta, E aqui eu ressalto, depois vai ficar disponíveis esses slides, que a gente fez meta-análise sempre que possível, Então, não há diferença em relação a nível de dor, não há diferença em relação à incapacidade funcional, não há diferença em relação à satisfação cirúrgica, não há diferença em relação à qualidade de vida, não há diferença em relação à incidência de complicações, não há diferença em relação à necessidade de reoperação, e aqui, tempo de hospitalização, nesse caso, realmente há diferença, favorecendo, então, a técnica endoscópica em comparação com as técnicas que já constam no rol. Bom, após a condução da meta-análise, então, a gente fez uma recomendação de acordo com o sistema GRADE, de qualidade da evidência, que a gente não localizou uma recomendação assim, uma avaliação assim no PTC do proponente. Então, as nossas recomendações foram que a dissectomia endoscópica ela não é mais eficaz do que a microdissectomia e a dissectomia aberta, com nível de evidência moderado, que a dissectomia endoscópica não é mais segura que a técnica aberta e que a microdissectomia, com nível de evidência baixo, e que o tempo de hospitalização é menor com a técnica endoscópica comparada com as outras duas, com o nível de evidência moderado. Bom, o proponente também apresentou algumas análises de custo, análises econômicas, que eu vou abordar aqui. Então, começando pela análise de custo-efetividade, eu acho que eles acabaram até não apresentando na apresentação deles anterior, mas aqui eu vou mostrar, então, a árvore de decisão que foi proposta. Então, ela está aqui e compara a dissectomia endoscópica com a dissectomia aberta. A gente chama atenção para o fato de que a técnica de microdissectomia não consta nessa comparação, Então, como já comentado, essa é a técnica padrão ouro e é a técnica mais utilizada. Então, seria muito importante que tivesse mais um grupo aqui comparando a microdissectomia também, Então, não apenas a dissectomia aberta, mas a técnica de microdissectomia. E não, a dissectomia aberta, que consta no rol, ela tem incisão menor, mas isso a gente... E daí aqui, então, a gente ressalta que não tem... Tá faltando um pedaço da árvore. E em relação aqui aos resultados, qual que foi a diferença que foi considerada entre as técnicas? Foi considerada com a diferença na
incidência de síndrome dolorosa. Essa foi a diferença considerada para as duas técnicas, sendo que os valores são um pouco questionáveis, porque o primeiro valor foi retirado de um estudo observacional de baixa qualidade, não incluído na revisão sistemática do proponente, sendo que o proponente até focou em estudos de maior qualidade, então poderia ter tirado o dado de lá. E esse outro valor aqui, que é para neuroestimulação, ele não consta a referência no PTC, de onde foi tirado esse valor. E esses valores são super importantes, porque são os utilizados para diferenciar as técnicas, né? Também chama atenção para o horizonte temporal da análise, que foi de apenas 1 ano, o que é incompatível de acordo com as diretrizes internacionais de boas práticas e de modelagem e custo-efetividade com uma condição crônica de saúde, como a hernia de disco, né? Então, nesse caso, é uma condição crônica, tem que ter o horizonte temporal vitalício, a vida inteira, né? Porque não é uma condição autolimitada que daqui a 1 ano vai desaparecer e não vai ter mais nenhuma influência na vida do paciente. Seguindo, então, os resultados do proponente mostram, então, mesmo com as limitações que eu acabei de apontar, foi estimado que cada caso de hérnia de disco tratado com cirurgia endoscópica custa R$ 17.853 a mais do que colissectomia aberta, né? Então, o próprio proponente mostra que a técnica não é custo-efetiva. E aqui também a tabela do proponente, mostrando que o custo da cirurgia endoscópica ele é praticamente o dobro da técnica aberta. Ou seja, com o preço de uma dissectomia endoscópica, é possível tratar 2 pacientes com a técnica aberta. Em relação à análise de impacto orçamentário, o proponente começa falando que, dada a ausência de uma base de dados pública que represente os procedimentos do Sistema de Saúde Suplementar, eles pegaram dados do SUS, porém, existe sim esses dados disponíveis no site da ANS, qualquer um pode acessar esses dados, tá? É só entrar lá no site, é fácil de encontrar, então não tem por que usar dados do SUS nessa perspectiva. Aqui nessa tabela, então, é apresentado os dados proponentes, só que eles incluíram de 2015 a 2020. De 2015 a 2020. Só que se a técnica viesse a ser incluída, seria de forma a partir de 2020, né? Não de forma retrospectiva, né? E, então, o proponente com dados do SUS estimou cerca de 3.500 procedimentos por ano. A gente usou os dados da ANS, corrigidos pelo crescimento populacional, e chegou num valor um pouco maior, de 6.500 procedimentos por ano. Bom, em relação ao impacto orçamentário, aqui na esquerda está apresentado a análise do proponente, na direita a nossa análise, né? Então, a gente utilizou o mesmo market share de difusão da tecnologia. As tecnologias comparadas, o proponente não considerou a microdissectomia, a gente considerou a microdissectomia e considerou que 70% dos casos seriam tratados com essa técnica. Em relação aos custos, os custos da dissectomia aberta foram semelhantes, os nossos custos, com os custos do proponente. A técnica de microdissectomia, ela é a mais barata, então, e não foi considerada pelo proponente. E em relação à dissectomia endoscópica, a gente estimou um preço que é o dobro do que o proponente apresentou. Mas, mesmo assim, com essas diferenças de parâmetros, ambas as análises resultaram num impacto orçamentário elevado, né? Então, os dados do proponente mostram em 5 anos um impacto orçamentário de 70 milhões e os nossos dados mostram de 400 milhões. E mesmo que a gente utilize o preço da dissectomia endoscópica proposta pelo proponente, a gente fez essa análise alterando, mesmo assim dá um valor de impacto orçamentário de mais de 100 milhões, 150 milhões aproximadamente. Bom, por último, focando nessa análise da Seguridade Social que o proponente apresentou, eu ressalto que ela não cabe na perspectiva da saúde suplementar, mas mesmo assim eu vou apresentá-la e apontar alguns problemas com a técnica, com essa análise. Então, qual que é a hipótese do proponente? Que o retorno ao trabalho é mais rápido com a técnica endoscópica do que com as técnicas tradicionais, e que isso diminuiria o número de auxílios-doença concedidos por ano. Bom, então o proponente fez um cálculo que chegou no número de 50 mil cirurgias conduzidas por ano. Mas como eu acabei de mostrar nos slides anteriores, o proponente mostrou que esse número estimado por eles, usado na análise de impacto orçamentário, é de apenas 3.500. Né? Então aqui ficou 50 mil cirurgias a mais para essa outra análise. Daí eles fizeram um cenário considerando que 1/3 das cirurgias fossem endoscópicas, aproximadamente 30% das cirurgias endoscópicas, e fizeram uma conta que, nesse caso, reduziria em 888 casos de auxílio-doença por ano com a cirurgia endoscópica. Multiplicando esse valor pelo valor do auxílio-doença, resultaria numa economia de R$1 milhão por ano com auxílio-doença.
Só que esse valor ainda é muito menor do que o impacto orçamentário apresentado, né? Então, pelos dados do próprio proponente, quando num cenário em que 30% das cirurgias são endoscópicas, o impacto orçamentário é de mais de 19 milhões. Então, essa economia de 1 milhão ainda é muito baixa em relação ao impacto orçamentário. 19 milhões vai para 18 milhões, ainda quase não faz diferença. Isso considerando que esses cálculos estariam corretos, né? Mas, com certeza, esse número de cirurgias está superestimado, como foi apresentado na análise de impacto orçamentário. Também ressalto que na apresentação foram apresentados alguns dados diferentes, né? Então, que eles não constam no PTC. A gente baseou toda essa apresentação no que está no PTC, né? Que foi apresentada essa análise aqui. Bom, então, resumindo novamente, a recomendação final foi? Tremendo, depois eu falo. Tá. É de não incorporar, porque a técnica endoscópica ela não é mais segura, nem mais eficaz do que as técnicas que já constam no rol. A técnica padrão, que é a microdissectomia, reconhecida internacionalmente como a técnica padrão, ela já está no rol. Além disso, também tem a opção da dissectomia aberta, né? Então, tem mais outra opção no rol. O custo da cirurgia endoscópica é muito superior às outras técnicas, então o próprio proponente mostrou que gera um impacto de custo-efetividade significativo, além de impacto orçamentário, e aquela análise de seguridade social não consegue compensar isso. Mesmo considerando as vantagens como menor tempo de hospitalização, o procedimento como um todo continua sendo muito caro. O impacto orçamentário se mostrou extremamente elevado, a gente estimou em aproximadamente 400 milhões em 5 anos. E, novamente, a cirurgia endoscópica tem que ser realizada apenas com profissionais com muita experiência e muito treinamento, né? Senão ela pode acabar limitando o alcance dessa técnica e também torná-la pouco segura, se executada por profissionais que não têm esse treinamento necessário. Então, a gente já tem no Brasil uma técnica que é disseminada, que os profissionais têm competência, já estão acostumados, que é a microdissectomia, que é capaz de suprir todas as necessidades e que é muito mais barata, né? Então, a gente não vê por que incluir a técnica endoscópica. Nesse 1 minutinho que resta, um aspecto que se repete muito para tecnologias de saúde que não são medicamentos, que é a dificuldade de se ter estudos, né, ensaios clínicos, randomizados, controlados, aquela coisa toda, que a gente vê dentro dos medicamentos, mas a gente dificilmente vê para outras tecnologias de saúde, para devices, para equipamento médico assistencial. Agora, assim, as limitações metodológicas que existem nos estudos em função da natureza da tecnologia, ela é inerente à natureza da tecnologia, porém ela existe. E o fato dela existir implica em fragilidade no resultado. Como que a gente pode lidar com isso, ainda mais para tecnologias como essa que vocês já fazem, que já são feitas, ainda não estando no rol, na saúde suplementar? Estudos observacionais bem conduzidos. Estudos observacionais bem conduzidos. Nós estamos na era estudos de vida real, dados de vida real. Então, tá cheio de métodos estatísticos por aí que podem trazer resultados de estudos observacionais de vida real tão poderosos, estatisticamente falando, que ensaios clínicos mesmo randomizados e controlados. Primeiro, eu entendo o lado de vocês estão aqui para fazer um contraponto para o que a gente apresentou, sem estresse com isso, mas posso fazer uma pergunta para os dois? Se vocês tiverem uma hernia de disco, vocês vão querer fazer a dissectomia aberta ou a endoscópica? Na coluna de vocês. Agora, na lata. Que é o telefone do meu consultório? Não, Márcio, não. Esse é um questionamento que a gente vê, assim, com uma certa frequência, vamos para aparecer ali, nessa discussão. Mas a gente diverge no seguinte ponto. Nós estamos aqui pensando em sistema de saúde. A gente não está falando de um indivíduo. A gente está falando de todos, inclusive aqueles que não têm e nunca terão uma hernia de disco, mas que, em função do recurso financeiro ser alocado para aqueles que têm, podem eventualmente serem desfavorecidos em outras áreas da saúde. Então, o nosso olhar aqui ele é holístico para poder abraçar todos. Então, respondendo você prontamente para não fugir da pergunta, olha, com o nível de evidência que eu tenho, eu preferiria ficar com o que já é oferecido hoje e não comprometer, eventualmente, outras populações, outros pacientes que poderiam se beneficiar desse recurso. Depois você me dá a tua resposta. A resposta está gravada. Eu sei, eu tô brincando. Vou bater aqui item por item rapidinho, tá? Então, assim, técnica endoscópica não é superior. Eles apresentaram 5 revisões sistemáticas com meta-análise. Tem muito mais na literatura. Tem pelo menos hoje 12, tá? E eu botei 2 aqui com forest plot mostrando o P significativo
em relação à endoscopia. Aquele artigo que vocês citaram sobre a tradução, aquela parte da tradução não é uma tradução, aquilo é um dos aspectos que está no trabalho. Tá? Então, vocês falaram de satisfação, e eu citei aqui a satisfação do paciente como, depois de 2 anos, sendo semelhante. E foi a única coisa que realmente a endoscopia não se mostrou benéfica. O resto, a literatura é muito clara, ao meu ver. Microdissectomia e dissectomia aberta é a mesma coisa. Tá? Pô, eu sou cirurgião, acredita em mim. Não é. É a mesma coisa. Tá? O que pode mudar é o método de magnificação. Olho humano, tubular, microscópio. A dissectomia percutânea ou a endoscopia, você entra. Você está lá dentro do disco. É diferente. Custo da cirurgia endoscópica é muito superior a... Não é. O que está acontecendo é que, como não está no rol hoje, as pessoas estão pedindo a cirurgia como dissectomia percutânea, acabam autorizando um monte de material que não tem nada a ver com a dissectomia endoscópica em si, e a nossa proposta de incluir no rol é exatamente para que isso fique claro. Qual é o material, qual é o OPME relativo à cirurgia endoscópica de coluna? Esse parecer técnico-científico foi feito em 2015 pela Sociedade Brasileira de Coluna. A minha parte nessa história, eu peguei o mesmo pico, aquele estudo de desfecho já estava pronto. Eu só atualizei com os trabalhos científicos de 2015 a 2018. E aí tem outro detalhe, de 2018, de quando a gente enviou para agora, teve uma enxurrada de trabalho, uma enxurrada de literatura. E aí a gente acabou trazendo coisas que não estão no parecer, porque a gente julgou importante complementar as informações, já que a gente tinha essa oportunidade. O impacto orçamentário, matemática aceita tudo, né? Então, eu participei durante algum tempo do projeto Diretrizes da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. De acordo com o que a gente queira justificar, a gente vai dizer que quem toma água, que água dá câncer. É um jeito de você mexer com o número. Então, a minha crítica à medicina baseada em evidências, e eu saí do projeto de diretrizes por conta disso, é que se a gente não tomar... Qual é a evidência científica que existe que eu tenho que fechar uma cirurgia com nylon 3 ou com nylon 4.0? Não existem trabalhos na literatura estudando isso. Aí qual é o parecer? Não há evidência, aquilo não serve, aquilo não presta. Não é assim. Só não tem evidência porque não tem trabalho. Agora, na endoscopia, a quantidade de trabalhos que estão saindo é muito grande. E no mundo inteiro hoje a endoscopia é padrão ouro. Por que só no Brasil não vai ser? Queria deixar essa pergunta no ar. Isso aqui é um grande problema, tá, em relação ao treinamento. Hoje eu coordeno curso de endoscopia de coluna no Ricardo de Barretos, sou professor da USP de Ribeirão Preto em endoscopia de coluna, curso em Portugal, curso no mundo inteiro. Para quê? Para que a gente possa capacitar. Porque a técnica é perigosa. Se realmente as pessoas não tiverem treinamento, é um risco, é uma coisa que preocupa a gente também. Para isso, a gente está disseminando cursos pelo Brasil inteiro para que a gente possa formar as pessoas de forma adequada. Ok. Ela pediu a palavra e depois você fala. Também. Ah, tá. Não, eu sou da CNI, também represento a fonte pagadora. Você identifica também para gravar? Meu nome é Georgia ali, né? A gravação, posso até ficar aqui mais próxima. Meu nome é Georgia, eu represento a CNI, que são as indústrias brasileiras, né? Que é a maior contratante de planos de saúde aqui do Brasil. Nós defendemos que esse processo fosse muito rigoroso desde 2017 e estamos muito satisfeitos de ver que está sendo muito rigoroso mesmo, e também dar os parabéns para as operadoras que estão cobrando também muito rigor. E gostaria de dizer que nós apoiamos esse rigor todo, e nós entendemos que isso é para o rol mínimo, que as operadoras são obrigadas. Mas é possível ter um rol maior do que isso, desde que negociado com as partes, inclusive o contratante. E o contratante tem muito interesse em muitos dados. As doenças osteomusculares são a segunda causa de afastamento. Então, isso não inviabiliza estudos, e por isso eu quis vir aqui, para dizer que nós temos interesse em fazer estudos de monitoramento de vida real, gerar dados brasileiros, inclusive investir de forma compartilhada, óbvio, para que esses estudos aconteçam e para que a gente possa ter dados brasileiros que mostrem essa jornada, mostrem os benefícios, né? Os benefícios de recuperação mais rápida, retorno mais rápido ao trabalho, interessa ao contratante e pode não ser um dado para incorporar no rol,
oficial, mínimo, mas vai ser um dado interessante para incorporar no rol que o contratante está disposto a pagar. Então, só queria dar esse recado. Muito obrigado, ótima intervenção. Ela falaria depois de você, porque aí você fecha, provavelmente traz alguma questão que aí você responde. Bom, eu entendo que o que vocês querem dizer que é a mesma técnica de disectomia aberta e microdissectomia, eu entendo que é a diferença do uso do microscópio, mas só queria ressaltar que, tanto no rol, essas técnicas estão com nomes separados, procedimentos separados, disectomia aberta e microdissectomia, e no próprio PTC de vocês constam como técnicas separadas, né? Então, a aberta e a microdissectomia que faz uso do microscópio. E a gente só queria ressaltar que na análise de custo foi utilizada a aberta, sendo que teria sido talvez melhor colocar as duas, né, como opção, mas de qualquer forma o impacto seria aproximadamente parecido, né, não seria tão diferente. Em relação àquele artigo que eu mostrei do problema de tradução, realmente, se vocês forem ver, foi aquele erro naquela frase mesmo, né, então é um erro de mudou, acabou mudando, são todos os mesmos valores, né, até peço para dar uma olhada com mais cuidado depois nisso. E, por último, em relação... que eu ia falar... Esqueci agora. Eu acho que era só da cirurgia endoscópica. Tem mais alguma coisa para falar? Acho que só para finalizar, então, para não complicar a sua vida. Em relação a questão dos estudos econômicos, eles são facilmente manipuláveis, é óbvio isso, né? E essa é uma preocupação que se tem nas principais agências de ATS mundo afora, não é diferente aqui no Brasil, na Conitec, e hoje aqui no processo que a gente está fazendo. Como que a gente diminui o risco disso? Oferecendo todas as planilhas, todos os cálculos, para o ator neutro nessa história, vamos dizer, que seriam os técnicos da DIPO, da ANS, avaliarem da melhor maneira possível. Lembrei o que eu ia falar, só talvez não tenha ficado muito claro, mas na nossa revisão sistemática, a gente fez nossa própria com ensaios clínicos randomizados, a gente viu tudo que o proponente mostrou, todas as revisões sistemáticas, a gente compilou o resultado, né, numa frase ali por questão do tempo, mas a gente pegou todos os ensaios clínicos que foram incluídos nessas revisões sistemáticas, procurou outros para incluir na nossa. Né, então, as nossas meta-análises estão um compilado, atualizado, recente, da literatura que a gente fez da revisão sistemática com meta-análise. A Luísa Arantes, presidente da Sociedade Brasileira de Coluna. Em primeiro lugar, parabéns às apresentações que nós vimos aqui, de altíssimo nível. E eu gostaria só de contribuir com esse debate, com alguns tópicos que eu levantei aqui. Na verdade, gente, o que eu estou sentindo aqui é isso, essa batalha entre duas técnicas. Na verdade, não é isso que a gente está propondo aqui. A gente não está propondo a substituição de uma técnica por outra. O que a gente propõe é a incorporação de uma nova tecnologia como opção terapêutica. E isso que a gente sabe muito bem que em determinadas circunstâncias, que aí as DUTs é que vão determinar, existe sim superioridade de uma técnica sobre outra. Outro aspecto que foi aventado aqui também é a questão do custo. Não tem como incorporar a tecnologia sem aumento de custo. A questão toda é que, em determinadas situações também, esse custo, o aumento desse custo é altamente justificado, como foi mostrado aqui pelos proponentes. Curva de aprendizado. Microdissectomia também exige curva de aprendizado. Não existe essa questão. Essa questão aí não é nem relevante aqui. Ninguém sai fazendo microcirurgia de hérnia de disco sem ter uma curva de aprendizado. Da mesma forma, é endoscopia. Então, é isso que eu gostaria de lembrar a todos aqui. Bom, era essa a contribuição que eu gostaria de dar. Bom, algo mais a falar? Bom, então, muito obrigado pelas contribuições. Ótima contribuição que você trouxe também. Tem duas opções.